Boa noite, gente. Boa noite para quem tá chegando, quem tá entrando ao vivo no nosso evangelho. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Tudo de bom também. Não é todo mundo que consegue fazer ao vivo, não tem problema nenhum. O importante é fazer o evangelho, né, gente? Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Se organizando, entrando nessa energia boa, todo mundo junto, emanando bem, emanando energias de alegria, de cura. É isso que a gente faz aqui, né, gente? É isso que a gente faz para nós e para os outros. Muito boa noite. Gente, não esqueçam de pegar a água de vocês, tá bom? A água, lembra que ela é individual. A minha garrafinha, ó, já tá aqui. Então vocês podem pegar garrafinhas individuais, copinhos, não tem problema, tá? Mas cada um com a sua necessidade, né? Cada um com o seu remedinho espiritual que vai receber, viu? Então já podem ir separando. Podem colocar, mesmo que não nem todo mundo esteja presente, tá, no evangelho, pode colocar, deixar separadinho, mentaliza, avisa a espiritualidade, que aquele copinho, aquela garrafinha é para determinada pessoa da família, e pro seu pet, pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu passarinho, pode pegar. Muito importante também, né? Muitas curas são feitas para os nossos pets pelo Evangelho. Boa noite, espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, edificante, produtiva em todos os sentidos. Que a gente, a cada evangelho que a gente faz, né? Que a gente possa colocar em prática, que a gente possa trazer para a nossa vida nos ensinamentos do Cristo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui que faz se esforça, né? Tá nesse caminho reto, que é o caminho de Jesus, né? E o som tá tudo bem, gente? Se tiver muito baixo, muito alto, me avisa, me fala, tá? Ou eu baixo, ou eu subo um bocadinho. E eu estava falando hoje com uma aluna querida sobre esse momento que a gente está passando, né, de guerras. Agora o importante, né, o mais importante não é a gente torcer para esse, torcer para aquele, né, porque a gente sabe que tantos sofrimentos as pessoas estão passando, tanto de um lado como do outro, né? Acho que o importante hoje é a gente orar para Deus, para que essa guerra acabe o mais rápido possível, né? Que os mandantes dessa guerra sejam tocados de alguma forma, né? Por Deus, pelo amor de Deus, por essa energia que a gente tem que pensar que a violência, né, gente, começa de dentro de nós, a começar dentro dos nossos lares, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas da minha família, né? Eu trago guerra para dentro de casa, guerra de uma forma diferente, lógico, mas o que eu trago, né, para minha família? Então é isso que a gente tem que trabalhar em cada um. Eu não vou fazer o outro, dificilmente, né, eu vou fazer o outro não guerrear, mas eu posso, pelo meu exemplo, fazer com que o outro se acalme, né, busque a paz.
E é o que a gente está aprendendo, né, gente, pela oração aqui no nosso evangelho, o poder que tem a oração, a prece, de viajar por esse fluido universal que a gente aprende, que a gente vai comentar sobre isso hoje, da gente mandar essa energia para essas pessoas, para esses mandantes, pedindo a Deus, né, para que essa paz, esse amor chegue até eles de alguma forma, e que a gente não tenha essa vibração de não, tomara que tal lado ganhe, tal lado acabe com... Não, se a gente ficar nessa vibração, gente, realmente a guerra vai se estender, né? E a gente sabe que tudo volta, né? A lei do retorno não falha. E é aquele trabalho do passarinho, né? Que vai apagar o fogo da floresta com o baldezinho, né? Desculpa, baldezinho não, água no bico, né? Então que a gente faça esse trabalho de passarinho, orando todos os dias, Senhor, acalma os corações dessas pessoas que querem vingança, que querem exterminar todo mundo, seja por qual for o motivo, seja por religião, seja por ódio um do outro, né? Mas que a gente vá disseminando essa vontade de que a guerra termine, né? E que, sei lá, de alguma forma, não que tenha um vitorioso sobre o outro na violência, na matança, né? Mas que de uma forma acabe o mais rápido possível, né? É isso que a gente tem que fazer, pensando dentro do nosso lar e espalhar isso para o mundo, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Enquanto isso a gente já está entrando nessa vibe da paz, do amor, na vibe da não guerra. Repito, iniciando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, trabalhando o perdão, trabalhando a gentileza, trabalhando a caridade, né? E a gente vai espalhando. Então, tá bom o som? Tá bom? Ótimo, é isso aí, gente. Então, a gente vai entrar na nossa mensagem inicial do Evangelho, no nosso Gotas de Esperança. Hoje a mensagem é de número ímpar, tá? Espiritualidade já tá junto da gente, já se aproximou, já se achegou dentro dos nossos lares. E eu gosto de repetir isso, gente. Hoje eu tô sozinha aqui em casa, sozinha, entre aspas, né? O Enzo e a Cleo não estão comigo agora, mas eu consigo sentir a energia dessa espiritualidade junto da gente, né? A começar do nosso mentor, que está do lado da gente, acompanhando, né? Vibrando por nós, nossos entes queridos que já desencarnaram e que têm a permissão de vir participar junto com a gente do Evangelho. Então, tenham a certeza que a gente não está sozinho, a gente nunca está sozinho, né? Então, bora lá, vamos ver o que a espiritualidade está guardando pra gente. Mensagem de número ímpar. Vamos que vamos, vamos que vamos. Número 57. Equilibre a sua mente. Raiva, irreflexão, inveja, ciúme, cobiça, falsidade, desejo de vingança desequilibram a mente e produzem maléficas irradiações pela alma e pelo corpo. Geram a doença, a velhice,
a morte. Levante o seu pensamento. Fuja desses inimigos da paz e da saúde. O que a gente acabou de falar agora, a gente começar com isso dentro do nosso lar. Se aparecerem, reflita. Resolvem o seu problema ou vão agravar? Então, se eu tenho um problema, seja na minha casa, seja no meu trabalho, onde for, eu sentir raiva, ciúme, cobiça, ser falsa, o que vai ajudar isso? Não vai ajudar. Vai piorar, vai agravar a situação. A gente não pode ter dúvida disso. O que a gente acabou de falar? O que eu emano volta para mim. É um bumerangue, né? O sentimento. Confie nas forças que você tem. Pense na bondade divina. Alivie a mente. Agradeça a Deus o momento que passa. Entregar o tesouro da mente ao egoísmo é enveredar pelo caminho que leva à dor. E a gente vê o planeta passando por esse momento de dor, de desespero, de angústia. Então, o nosso papel é melhorar, é ajudar. Começando dentro da nossa casa, com a nossa vizinhança, né? De repente aquele vizinho, aquela vizinha chata, mal educada, mal educado, né? A paz está dentro de mim. Eu não posso entrar na vibração do outro. Se eu fizer isso, eu vou estar me rebaixando a essa energia, né? E mais cedo ou mais tarde, como ele fala aqui, isso volta. Eu vou ficar doente. Eu vou adoecer. Ele fala aqui, ó, geram doença, velhice e até a morte, né? Os sentimentos ruins, os sentimentos carregados de dor fazem a gente adoecer e isso a gente acelera o nosso processo de adoecimento e a gente acaba desencarnando antes do tempo, né? Então, foi uma mensagem muito, muito interessante, né? Que veio só fortalecer aquilo que a gente falou no início. Confie nas forças que você tem. Pense na bondade divina. Se as suas intenções forem do amor, da caridade, do bem, do melhoramento do próximo e do seu, não tem como dar errado. O mais duro, o mais, como a gente fala, o mais ogro, vai se dobrar. Certeza, né? Eu tenho certeza que muita gente já passou por essa experiência de dobrar pessoas inflexíveis pelo jeitinho carinhoso, né? Não tem como não quebrar as pessoas. Então vamos fechar nossos olhos, vamos entrar na nossa prece inicial do Evangelho, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Jesus, agradecendo a equipe espiritual que vem até os nossos lares todas as segundas-feiras, ao vivo junto com a gente,
e vai dentro dos lares das outras pessoas que fazem o Evangelho em outros dias, em outros horários, mas que são fiéis. Vamos agradecer aos nossos entes queridos, entes amados que podem estar aqui contribuindo com essa energia boa. Agradecer aos nossos mentores que sempre, sempre, sempre nos intuem, nos inspiram a cada dia. E a cada dia com esses ensinamentos, com esse clareamento que a gente tem espiritual, a gente consegue ouvir com a mente os seus conselhos, as suas palavras. Esse é o nosso tesouro, isso não tem preço. Agradecer a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai harmonizar os nossos lares, tirando todos os sentimentos ruins, toda energia pesada, energia de raiva, de vingança, tudo vai ser limpo. Agradecer as nossas curas que serão feitas. Agradecer pela nossa fé, cada dia mais fortalecida, cada dia mais raciocinada em Deus, em Jesus, no plano espiritual, na vida futura. Gratidão, Senhor, gratidão. Que a gente continue nesse caminho e que essa energia que a gente tem agora, tão forte, vá até a pessoa que você quer que tenha cura, que você quer ver feliz, curada. Senhor amado Mestre, abençoe cada um de nós que participa do Evangelho, toda a família. Assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Boa noite para quem está entrando agora, pegando a água, tá? Então a gente vai ler o item, a gente está no capítulo 27, lembra que a gente está no final do nosso livro, do nosso maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tantos ensinamentos, né, gente? Meu Deus! Mas a gente vai continuar, a gente vai com outros ensinamentos, outros livros, tá? Outras obras. Vamos lá. Então, capítulo 27, Pedi e obtereis. No item preces inteligíveis, né? O que significa, gente, inteligível? É uma coisa fácil de entender, de compreender, tá? O que eu vou ler está lá em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, na Bíblia. Se eu não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. Bárbaro aquele, aqui, gente, no texto, não é bárbaro de violento, né? Aqui eles falavam bárbaros como estrangeiro, né? Que tinha um idioma diferente, né? Não se entendia. Então ele fala, se eu não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem eu falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Eu não vou entender o que ele fala e ele não vai me entender. Se eu oro numa língua que eu não entendo, o meu coração ora, mas a minha inteligência está sem fruto.
Se não louvais a Deus, senão do coração, como que um homem entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizes? Como é que ele vai falar amém para aquilo que ele não está entendendo, não sabe o que está falando? Né? É claro que existem orações, né, gente, que a gente ouve, que não é a nossa língua, o nosso idioma, que a gente vê feita com fervor, né? Você vê sentimentos, a gente até sente, mas a gente não entende, não faz ideia do que está sendo falado, né? Não é que vossa ação, olha o que ele fala aqui, ó, não é que a vossa ação não seja boa, a ação da prece, né? Mas os outros dela não estão edificados. Né? Então eu vou ouvir aquela prece, vou me emocionar, mas não vai me trazer a palavra, né? Então, isso aqui está lá em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. E aqui Kardec explica, a gente fala Kardec, gente, mas ele sempre inspirado, ele sempre instruído pelos espíritos superiores, tá? A prece não tem valor, senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. A gente não faz a nossa prece, Senhor, gratidão, que a equipe espiritual que se encontra aqui no nosso lar possa nos trazer a cura, fluidificar as nossas águas, limpar cada ambiente do nosso lar. Então você vai tendo uma ideia, você vai imaginando, você vai mentalizando isso. Agora, se eu falo numa língua que vocês não entendem, né? Vocês vão sentir uma emoção, de repente, da palavra, do som, mas vocês não vão entender, não vão ter ideia do que eu tô falando, né? É isso que ele tá falando aqui. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo para se conformar ao uso. Por isso se acreditam quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Então, para eles, tá ótimo, tá tudo bem, eu repeti um monte de vezes, resolveu, né? Deus, para finalizar, lê, né? Ele vê no fundo dos corações, ele vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, quer dizer, é não ter respeito com ele, acreditar que ele seja mais sensível à forma, quer dizer, ao externo, do que ao fundo, do que ao verdadeiro sentimento. Então, se eu sou aquela pessoa que eu oro várias vezes, repetido, tempos e tempos,
eu fico minutos e minutos e horas orando, repetindo, e no meu coração não vai nada, e eu tenho a certeza de que Deus vai me ouvir, então é rebaixá-lo, é acreditar que ele vai ver a forma, né, o externo, e não vai ver o que eu tô sentindo dentro de mim, não precisa. Muito errado isso, né? Muito errado. Eu até coloquei aqui sobre o Pai Nosso, que Jesus ensinou pra gente, né? A oração do Pai Nosso, ficar orando o Pai Nosso decoradinho, e não sentir no coração. Não adianta. Não adianta. É perca de tempo. E aqui ele finaliza para capítulo 28, que a gente ainda não chegou, tá? Item número 2, que é exatamente o Pai Nosso. A gente vai chegar lá, tá? Aqui a espiritualidade, gente, explica cada frase do Pai Nosso, coisa mais linda, que a gente não entende, né? O pão nosso de cada dia. O que significa o pão nosso de cada dia? A gente leva tudo ao pé da letra, né? A gente vai aprender. Eu não vou ler agora porque é muito extenso, tá? Quando a gente chegar lá, a gente vai pegar esse capítulo sozinho, bonitinho. Eu coloquei aqui, finalizamos o Evangelho. A questão do Livro dos Espíritos, questão número 662, gente, tá aqui, ó. No capítulo Lei de Adoração. Allan Kardec pergunta assim: é possível orar utilmente pelos outros? Os espíritos superiores respondem: o espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseje fazer. Então, se eu estou orando para que a minha amiga, o meu amigo, seja quem for, seja curado, né, de alguma dor, de alguma doença, seja ela física, mental ou espiritual, se eu do fundo do meu coração eu sentir, né, eu visualizo essa pessoa bem, eu quero ela bem, eu vou me associar com bons espíritos e eles vão me ajudar nessa oração. Não que vai ser o produto final, né? Que a gente não sabe o outro lado, o que ao outro merece ou não. Mas o nosso pedido vai ser ouvido. Aí Kardec coloca só uma partezinha dele aqui. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Então, pela minha vontade ardente, sincera, os espíritos vão até o outro, dar bons conselhos, né? Que eu acho que eu devo ter falado no outro evangelho. Não lembro se eu falei ou não, mas me veio agora, de repente eu falo, eu peço para Deus, né, para que meu filho passe no vestibular.
eu quero que meu filho passe, faça, Senhor, que meu filho passe no vestibular. Tá. Mas será que ele tem mérito? Né? E cadê a justiça de Deus? Né? Porque não tem só o meu filho para passar no vestibular, né? Então, o que eu vou pedir? Senhor, dê as condições a ele, ele não tá bem, ele tá doente, que ele se cure para poder estudar, né? Então, a espiritualidade vai trabalhar isso, né? As condições do outro conseguir aquilo que ele quer pelo mérito dele, né? E aí Allan Kardec termina. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, e a dos lábios nada vale. Os espíritos são muito enfáticos nisso, né? A prece feita da boca para fora de nada vale, né? É puro exibicionismo, né? Eu vou ler rapidinho as minhas considerações e podem colocar as considerações de vocês também, viu, gente? A gente tá aqui para aprender todo mundo junto. Outro dia falaram, né? A gente gosta sempre de falar assim, a gente faz o evangelho junto, né? A gente aprende junto. A gente aprende junto, né? Eu aqui, eu só leio, comento, né? Eu tô aqui só para fortalecer a fé de vocês, né? Para fortalecer, para lembrar. Porque todos nós aqui, sem Jesus, sem essa energia aqui, todo mundo junto, a gente não é nada, né? Então essas preces, ixi, que deu uma baixadinha aqui, né? Vocês viram isso? Esse meu tripézinho aqui, peraí que eu não quero fazer besteira aqui. Ele tá meio... capaz que caia de novo, mas depois eu subo. Ele tá meio solto. Então, como eu falei, preces inteligíveis. O que é a prece inteligível? É aquela que é fácil de entender, ela é clara, ela é compreensível, tá? Então, se eu fizer uma prece decorada com palavras que, como ele fala lá, que eu não associo a uma ideia, ela não é inteligível, né? Ela não vai tocar o meu coração. Eu lembro até, gente, sobre... quando eu ia para missas, né? As missas católicas, onde tudo é meio decoradinho, né? Muita coisa eu não entendia, não me passava nada, né? Eu não sentia nada. E isso acontece em muitas religiões, né? Em muitas crenças. Enfim, aí a gente vai se achando naquela que toca o nosso coração, né? Então, como ele fala, não existe uma fórmula de prece, né? Porque a prece ela tem que ter boas intenções, pensamentos voltados para o bem, para a caridade de todas as formas, né? A oração ela é como a fé. Aquilo que eu não conheço, eu não vou ter fé. Aquilo que eu não confio, eu não vou ter fé. Então, assim é a oração, né? Aí eu pus um exemplo aqui, né? Hoje que eu digo atualmente, a gente estuda, a gente conhece a fé verdadeira
que a gente sempre fala, a fé raciocinada, a fé na vida futura, a fé na vida após a morte. Eu acredito que aqui entre nós, todos vocês acreditam na vida após a morte. Todos vocês sabem que a vida continua, que a gente vive uma pequena passagem aqui na Terra. Por quê? Porque a gente tem fé, porque a gente conhece, porque a gente estuda, né? Então, a prece feita com a alma, coração, ela tem um poder divino de tirar a gente das trevas, das dores, das nossas desilusões, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Prece verdadeira. Jesus deixou pra gente a oração do Pai Nosso, né? Ensinando uma forma da gente se conectar com Deus, de se conectar com o plano espiritual. E o contrário, gente, também acontece, né? Que é o quê? Quando a gente não organiza, né? E fica fazendo prece sem sentido, pedindo só coisas materiais, sem mostrar para a espiritualidade, para Deus, os nossos sentimentos, aquilo que a gente quer, os espíritos também vão ficar esperando a gente se organizar, né? A gente se equilibrar. Porque muita coisa, gente, muita coisa material que a gente pede e não tem, do ponto de vista material, tá? Muita coisa que a gente pede e não tem, né? Ou é porque a gente não precisa, ou é porque a gente não merece, ou é porque a gente não tá pronto para ter, né? Eu até coloquei aqui uma frase do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. Deus sabe aquilo que a gente precisa, né? Eu sempre falo isso. Quantas vezes a gente pede uma casa, um carro, enfim, um emprego, e a gente não está preparado. Não é o momento. Ou a gente não precisa, né? Então nenhuma prece fica sem resposta. O que a gente tem que ter é fé, né? E caiu de novo o meu celular, mas eu vou deixar assim, senão vai cair de novo. Então a gente tem que parar de buscar, através da prece, recursos para nossa vida material, né? A matéria, gente, eu sempre falo isso, é claro que ela ajuda na nossa evolução, tá? Claro. Aliás, eu conheço muita gente, não é pouco. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e são pessoas extremamente caridosas. Faz parte do nosso mundo de provas e expiações, esse mundo material que a gente vive, né? A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de um teto. E pessoas que têm condições abastadas, materialmente falando, e ajudam muito. E são pessoas que têm cada vez mais, porque ajudam, né? Então faz parte sim da nossa evolução, ajudam. Mas o excesso dela, né? O excesso dessa riqueza, vamos dizer assim, essa parte depois eu dei uma puladinha aqui, gente. Muitas vezes a nossa evolução está na falta da matéria, na falta.
sobre reencarnação. Muitos espíritos, gente, muitos espíritos, durante o seu planejamento reencarnatório, pedem para que sejam desprovidos de riqueza durante a sua passagem aqui na Terra. Por quê? Porque em reencarnações passadas, pregressas, não souberam usar o dinheiro. O que aconteceu? Se perderam, faliram naquilo que vieram fazer. Então pedem para não ter recurso material, que é para poder evoluir na pobreza. E isso não quer dizer que vai passar fome, não. Se for uma pessoa do bem, sempre vai ter aquilo que precisa para sobreviver. Então, toda vez que a gente ora, a gente se aproxima de Deus, nosso Pai Celestial, que sabe de todas as nossas necessidades. E o que Ele espera é que a gente expresse os nossos mais verdadeiros e puros sentimentos. Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe das nossas vontades, mas Ele quer que a gente coloque isso no coração, verdadeiramente. Como eu falei lá no início, lembra que a gente está mergulhado no fluido universal, tá? No fluido universal. Existe no universo esse fluido, que é o quê? É o veículo do nosso pensamento, que faz, assim como o ar é o veículo da voz. Então, quanto mais forte, verdadeiro, cheio de boas intenções forem esses sentimentos, essa vibração, mais forte, mais rápido, mais intenso, esse nosso pedido, essa nossa oração vai chegar ao destinatário, né? Os espíritos, gente, eu coloquei isso aqui só pra gente lembrar. Eu ouço muita gente falando assim, mas eu acho que eu já até comentei, eu preciso orar, fazer prece falada, né? Eu preciso ouvir a minha voz, enfim. Os espíritos, gente, a gente não precisa de voz. Eles veem o nosso pensamento, aquilo que a gente emana, tá? O que eu estiver pensando, os espíritos ouvem. Por isso que eu sempre falo assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas vibrações, porque tudo que a gente pensa está sendo plasmado fora do meu corpo e os espíritos enxergam, né? Então a gente não fala que a gente fala o quê? Nós somos antenas parabólicas, né? É isso. Eu atraio espíritos de acordo com os meus pensamentos, né? Então, se eu tô aqui pensando, né? Eu sou uma pessoa, não sei, agressiva, vingativa, violenta. Então, eu tô fazendo um planejamento aqui no meu pensamento. Eu vou comprar aquela arma. Eu tô só pensando, eu não tô falando, né? Por exemplo, eu vou comprar aquela arma. Eu vou atrás daquela pessoa. Essa arma já está plasmada aqui fora. Então, quem que eu vou atrair? Os espíritos ruins, os espíritos inferiores, que se comprazem com esse tipo de comportamento, né? Então, por isso que a gente fala, a oração, ela tem que estar aqui, ó, aqui.
A gente não precisa ficar falando, né? E a gente consegue, gente, emanar pelo fluido universal, né? Os sentimentos, as nossas intenções para um encarnado. Ou seja, para quem ainda não desencarnou, né? Seja qual for a distância que essa pessoa esteja, né? Se eu quero mandar uma prece, uma vibração, uma energia para uma pessoa que está lá na Bahia, lá no Japão, se for forte, se a minha intenção for forte, esse fluido universal faz chegar. Então olha esse poder divino da oração. Aí eu vou terminar com aquela frase de Jesus: 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidas em comum aspiração com o mesmo objetivo vão orar como verdadeiros irmãos em Deus. E a sua prece terá mais força que as das outras 100. Então que a gente comece a se preocupar. O meu tripézinho, ele caiu, me incomoda. Que acho que fica tão baixinho. Incomoda para vocês essa imagem baixinha? Acho que não, né? Então, gente, a gente tem que se preocupar mais com o ser e não com o ter, né? Eu até escrevi aqui pra gente não esquecer. O intelectual, aquela pessoa intelectual que tem um intelectual super desenvolvido, né? O intelectual, a parte de inteligência, né? Super desenvolvida, mas não tem moral, não tem virtudes, de nada vale, né? Essa distância da inteligência exacerbada e a moral, né? Pessoas criminosas que fazem planos mirabolantes, trevosos, que tem uma inteligência fenomenal, mas não tem moral, de nada vale. Eu lembro até agora sobre isso, gente, dos capelinos, né? Os capelinos que foram migrados aqui para a Terra. Os capelinos eram espíritos, quando na época Capela, planeta, estava em transição planetária, assim como está entrando o nosso planeta, né? Então lá no planeta, na região de Capela, esses capelinos inteligentes, porém do mal, foram migrados aqui para a Terra, para ajudar a Terra a desenvolver. Então eles usaram a inteligência deles aqui, né? Então eles foram mandados para um planeta inferior que era a Terra, assim como está acontecendo com a Terra. A gente está entrando numa transição planetária. Lógico que vai demorar, não é do dia para a noite que o planeta vai se tornar regenerado, né? A gente ainda está em prova e expiação. Muitos estão desencarnando e não voltam mais para a Terra, né? Eles vão ser levados, e aqui, gente, não tem livre-arbítrio, viu? Não tem mais escolha, né? Eles vão reencarnar em planetas inferiores. E a Terra vai evoluir,
quando essas pessoas que foram esses espíritos que vão reencarnar em planetas inferiores, crescerem, evoluírem, né, moralmente, estiverem preparados para voltar aqui para a Terra, vai voltar. Então olha como Deus é misericordioso, né? Deus é justo demais. Por que eu estou falando isso? Somos os trabalhadores da última hora. Façamos a diferença aqui na Terra. Sejamos servos de Jesus. O que a gente puder fazer pelo outro, façamos. Oração, vibração, né? A nossa passagem aqui, o próprio nome fala a passagem, né? A nossa estadia aqui na Terra, ela é transitória. Esse corpo é perecível, ele vai ficar. E o nosso espírito vai continuar a jornada, vai ganhar um novo corpo, como vários outros que a gente já teve. É sobre isso que a gente estuda a doutrina espírita. Esse olhar amoroso com o outro, da certeza de que o que eu quero pro outro, eu vou ter para mim. E para finalizar, gente, eu vou passar, deixa eu ver se alguém... Eu vou passar, gente, boa noite. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês sobre a oração, como a gente fala, né? De querer usar palavras difíceis, rebuscadas, como se fala, né? Como Jesus fala dos fariseus, que a gente sabe que até hoje tem algumas religiões onde ficam orando, né? Então eu vou passar um videozinho aqui para vocês assistirem, rapidinho o vídeo. Deixa eu tirar a música por enquanto. Jesus conversando, gente, é uma passagem de Jesus aqui na Terra. Inclusive eu peguei do The Chosen, Os Escolhidos, onde ele fala com a Shula, a cega, que depois ele cura, né? E ela comenta sobre isso. Prestem atenção. É 1 minutinho de vídeo, tá? E a oração? O que tem ela, Shula? Eu não gosto de orar em voz alta porque tenho vergonha dos líderes que sabem como fazê-lo bem melhor do que eu. As palavras difíceis não importam. Grande parte é só para se exibir mesmo. Não se preocupe de fazer isso em público. É melhor entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu pai, que vê você em segredo. Acontece o mesmo ao dar aos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Como minha mão direita pode fazer uma coisa sem a minha mão esquerda saber? Eu quero dizer para serem generosos, sem pensar nisso. Não faça para se exibir, para impressionar os outros. E também não tem que se parabenizar em particular. Dê com humildade. Entenderam? É Jesus falando. É Jesus falando. Não precisa de frases bonitas, palavras difíceis. Entra naquele momento de aflição, naquele momento de dor, naquele momento de angústia. Entra no seu quarto mental e conversa com Deus. Expõe, não tenha vergonha. Solta as amarras, conversa, fala daquilo que você precisa, expondo do fundo do teu coração
você vai ser ouvido. Não tenha dúvida. Tá bom? Então é isso. Aqui a gente finaliza o nosso... É a voz, a Luciana fala, é a voz dita do coração. Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente vai fazer o nosso evangelho ótimo. A nossa prece pra gente finalizar. Bom demais, né? Bom demais. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Respira pensando no amor, na caridade, pensando naquilo que você deseja para o próximo, seja ele quem for. Respira pensando aquilo que você deseja emanar para o nosso planeta, para ajudar Jesus nessa transição planetária. Sente essa energia que está passando por você, está passando no seu lar. Curas lindas foram feitas. O seu lar foi limpo, tá leve. Coisas boas vão acontecer pra gente essa semana. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai celestial. Agradecemos a Jesus por esse evangelho, que esses ensinamentos, esse pão nosso de cada dia nos alimente por cada dia da nossa vida aqui na Terra e que a gente possa dividir esse pão com todos os que passarem por nós. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de orar pelos que precisam e de falar de Deus, porque o planeta precisa ouvir sobre Deus. Então não tenha vergonha, fala. Que essa semana seja abençoada, muito produtiva em todos os campos, que a gente possa aproveitar cada ensinamento de Jesus, começando por nós e passando por todos aqueles que convivem com a gente. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que fez o tratamento. E assim a gente finaliza um evangelho com muito amor, muita alegria, dizendo graças a Deus, que assim seja sempre. Sempre. Gente, obrigada. Ótima semana para vocês, viu? Amém. Amém. Compartilhem nosso evangelho e façam quantos evangelhos vocês quiserem fazer por semana, viu, gente? Eu comentei esses dias, quanto mais vocês fizerem, melhor, mais aprendizados, né? Mais luz a gente traz para nossa casa, para o nosso convívio, para o nosso corpo, né? A gente vai afastando as coisas negativas, né? A gente vai tendo livramentos. Então façam quantos evangelhos vocês quiserem
e tiverem vontade de fazer. Tá bom? Então, gente, uma ótima semana. Fiquem com Deus, estamos protegidos, façamos a nossa parte. Pedi e obtereis. Semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo e até semana que vem, gente. Obrigada a vocês.